Então, pessoal, boa noite. Na verdade, foi bem isso, Cristiano. A minha ideia principal, né, antes de me apresentar ainda, era dar um pontapé inicial justamente para o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, Marilete Borba, falando aqui do Paço de Torres. Não vou contar minha história hoje, só vou falar rapidamente quem sou, né, para vocês entenderem que eu não tenho nenhuma especialização, não tenho nada a respeito. Eu até trabalhei durante 20 anos em área financeira, mas eu era uma funcionária de contas a pagar, uma funcionária de contas a receber, né? De educação financeira não tinha nada. Inclusive, as empresas que eu trabalhei, elas mesmo não eram prósperas, né? Elas nem existem mais, nenhuma delas. Então, é incrível isso, né? Hoje eu visualizo o que estava errado, né? Naquela época, assim, o que era errado. Mas a gente, como funcionário dentro da empresa, a gente fazia o que tinha que fazer, mandava fazer, a gente fazia, funcionário de nível médio, nem opinava muito, né? Então, o que eu vou colocar aqui é muito básico, mas é tão básico e é tão simples que eu vou pedir para que vocês anotem. Por quê? Exatamente quando a coisa é muito óbvia, muito simples e muito básica, a gente tende a não anotar, a gente tende a não dar tanta importância e tende a não fazer. Isso, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho 9 anos de Polishop com você, hoje eu consigo juntar num pote muitas coisas que eu vi naqueles treinamentos que estão lá no Winner e que eu não entendi. Na época, a pessoa que estava passando, ela sabia do que ela estava falando, só que eu não estava preparada para absorver aquilo naquele momento. Então, a minha ideia é ser bem simples, bem objetiva, para que você anote algumas coisas. Nós vamos dar um pontapé inicial, e eu tenho certeza absoluta, quero contar isso para você, já estava preparada para dizer isso, depois que o Cristiano falou mais ainda, eu tenho certeza que de agora em diante virão pessoas que darão treinamentos técnicos, treinamentos realmente que vão alavancar, né, não só os ganhos de vocês, não é, a ideia nem é essa, mas alavancar a vida financeira de vocês a partir dos ganhos que vocês vão ter aqui no Polishop com você. Nessa sala, possivelmente, tem gente que já ganhou muito mais dinheiro, né, com renda residual fora Polishop, usando o dinheiro da Polishop do que eu. Possivelmente tem. E essa pessoa, no futuro, ela virá aqui, né, contar para você tudo o que ela fez. Mas, para isso, existe um preparo inicial. Para isso, a gente tem que estar com algo preparado. Porque não basta a gente ter uma informação técnica se a gente está com mensagens erradas, né, a respeito de um monte de coisa. Então, assim, eu vou passar alguns conceitos, porque é preciso que a gente fale sobre alguns conceitos. Eu vou passar algumas coisas que impedem a gente de ganhar dinheiro ou de multiplicar dinheiro. E no final, assim, eu vou dar uma sugestão, tipo tarefa de casa, tá bom? Deixa eu passar aqui a primeira tela. A primeira coisa que é importante a gente saber que a maioria das coisas que a gente faz hoje, achando que está fazendo certo, a gente faz de forma automática. A gente faz de forma automática baseado numa programação mental que a gente tem. Então, a gente tem que duvidar de algumas coisas que a gente tem certeza. Olha só que interessante, a gente tem que dar, né, tem que entender que o tempo evolui tudo, então existe muita evolução em função de tecnologia, a gente como ser humano está evoluindo o tempo todo, e a gente recebeu uma programação lá no passado, que talvez não estivesse tão errada lá naquele ambiente, com aquelas pessoas, né, que eram da nossa família, dos nossos colegas, não sei quanto tempo de vida você tem, mas assim, talvez não estivesse errado para aquela pessoa e para aquele momento, mas para a pessoa próspera que você quer ser, né, aqui, porque quando você fez um cadastro no Polishop com você, você disse para si mesmo que eu quero ter renda residual, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, eu realmente quero, né?
quero um monte de coisas. Só que a gente vem para cá com uma programação mental. E a primeira coisa é a gente dar uma chacoalhada nisso e apagar tudo. Vamos apagar tudo? Vamos fazer uma faxina? Vamos tentar fazer isso? E quando a gente diz apagar tudo, saiba-se que a gente não vai conseguir apagar tudo. Saibam que mesmo que a gente faça isso, vai ficar resíduos que pode voltar a qualquer momento. Então, a gente tem que estar trabalhando nisso o tempo todo. O apagar tudo não é hoje, né? No dia 16 de maio, não é só hoje. É o apagar tudo sempre. A gente está sempre cuidando, né, com os nossos pensamentos, entendendo se aquilo que a gente quer fazer, e não é só na parte financeira, mas nós estamos falando hoje de parte financeira, se aquilo que a gente quer fazer com aquele dinheiro está dentro do que a gente planejou para a nossa vida de agora em diante, Polishop com você. Então, qual é a ideia, né? Eu usei aí uma limpeza de dados de navegação do celular, para você entender que a gente tem um monte de coisa guardada, um monte de históricos, de coisas que a gente ouviu, de imagens, de coisas que a gente presenciou, situações, né? Existe aquele preenchimento automático ali, né, de dados do formulário, então, tu vai fazer uma coisa, vem aquele preenchimento automático. Você já acha que sabe, né? Você acha que está tomando decisão, e na verdade até está tomando decisão, mas não uma decisão pautada na pessoa que você quer ser hoje, ou de agora em diante, uma decisão pautada em coisas que você tinha lá. Então, apaga da última hora, do dia anterior, da semana, das últimas, né? Desde o começo. Só que você tem que fazer isso diversas vezes. Né? Diversas vezes. E dependendo do jeito que você está pagando isso no celular, você sabe disso. Ficam os resíduos lá, né? A informação fica lá, guardada em outro local. Então, cuida muito disso, né? Cuida muito de, eu limpei isso, eu fiz esse tratamento, ou, né, eu agora sei disso. Mas, o tempo todo, fica se policiando com relação ao que você entende, né, da parte financeira, o que você entende com ganhar dinheiro, o que você entende com enriquecer, de prosperar, né? Tudo isso é baseado nas crenças que a gente tem dessa programação passada. Então, os nossos pensamentos, né? Você já ouviu isso? Provavelmente você já ouviu isso, você já leu isso, né? Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, e o nosso sentimento é que gera a ação que nos leva ao resultado. Só que os nossos pensamentos, eles são baseados nas crenças que a gente tem. O que a gente pode mudar aqui? A gente pode mudar o resultado, a ação, o sentimento? Qual a primeira coisa que a gente tem que mudar? O pensamento. E eu acho que a base de tudo, para a gente mudar o pensamento, é primeiro a gente se conhecer. Conheça a sua história, conheça os seus pontos fracos, analisa muito isso, faz uma análise, pai, mãe, o que tu viu, o que tu vivenciou, conhecer essas crenças e mudar esses pensamentos. O que está nas nossas mãos e no nosso controle, a partir de agora, é a mudança de pensamento. Para que, mudando o pensamento, a gente tenha um sentimento diferente, né, que vai nos levar à ação e à prosperidade, que é o resultado final. E como é que a gente muda os pensamentos aqui? Muito inner, o tempo todo. Marilete, mas eu já ouvi todos os treinamentos do inner. Ok, quantas vezes? Ouça de novo, porque a pessoa que você era há 6 meses atrás, você não é mais hoje. A gente não é, né? Aqui dentro, pelo menos, a gente não é. A gente está o tempo todo evoluindo. Então, assim, muito inner, muitos livros. Os livros, eles são transformadores também. Eu acho que uma das coisas que a gente deve ter é uma ânsia muito forte em aprender, uma ânsia muito forte em saber outras coisas, em conhecer o mundo, né? O mundo que eu digo, né? Não é o mundo de viajar, não é esse. É o mundo que a gente não vivenciou ainda. E se a gente está falando de dinheiro, é esse mundo financeiro também, né? Esse mundo de pessoas que vivem só disso. Às vezes é necessário uma ajuda específica. É necessário o winner, os livros e às vezes até uma ajuda específica. Por quê? Porque a gente está lidando com crenças, a gente está lidando com coisas que ficaram impregnadas.
E, às vezes, a pessoa precisa realmente, ou de uma terapia, né, de um profissional que vá ajudá-lo a transformar alguns pensamentos muito limitantes, né, bastante limitantes, em pensamentos totalmente prósperos. Então, cogite essa hipótese, né, cogite essa hipótese de você, o tempo todo está no inner, o tempo todo você está procurando livros do negócio e dessa questão de prosperidade financeira, e uma ajuda específica, porque às vezes você está trabalhando o negócio, você está fazendo, às vezes, o que tem que ser feito, os 8 passos, mas se você está travado aqui na parte financeira, baseado nas suas crenças limitadoras, é possível que você se sabote, se auto-sabote para não ganhar dinheiro. Isso acontece. A gente vê isso acontecendo. Isso aconteceu comigo em algumas situações, né? De eu tentar me sabotar porque ou a gente não acha que é merecedor, ou a gente acha que é muito dinheiro, sabe? Então a gente tem que, às vezes é preciso essa ajuda específica. Então cogite essa hipótese também, se for o caso. A partir daí, você sabendo que o teu pensamento, né, pode ser mudado para que isso gere, né, o sentimento, a ação e o resultado, pratique algumas coisas. Pratique curar ressentimentos, né, porque as nossas crenças limitadoras nos levaram a ter ressentimentos com relação às pessoas prósperas, às pessoas que têm dinheiro, os que enriquecem de verdade. Então, pratique admirar essas pessoas de todo o coração. Pratique abençoar essas pessoas. Quando você vê uma pessoa com o carro, a casa, a vida que você quer, abençoe essa pessoa, mas abençoe mesmo, né? De verdade. Ame essas pessoas, ame porque elas têm algo para te ensinar, né? Para me ensinar. Então, ame os ricos, né? Ame os ricos de verdade. Admire, abençoe. Não ache, né? Que os ricos, de alguma forma, são pessoas que fizeram algo errado para chegar lá. As pessoas ricas, geralmente, elas são tão confiáveis que todo mundo faz negócio com ela. Essa é a lógica, né? Então, a gente tem que curar ressentimentos, porque se você tiver um quesinho de ressentimento com relação a isso, você não vai ganhar aquilo que faz com que essas pessoas sejam ricas, né? Então, é preciso curar ressentimentos. E também reprogramar, que daí a gente vai começar esse processo de reprogramação, né? Excluiu tudo, igual você faz do celular, vamos programar novamente, eu quero realmente receber essas imagens, eu quero realmente guardar esses dados, né? Você tem essa escolha, a pessoa que você vai se tornar, é você mesmo que escolhe. Então, primeiro, você tem que, quando a gente fala tem que, a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul, é tudo sugestivo, tá? É só se realmente você quiser ser alguém próspero, né? De verdade, né? Muito, muito acima do que você consegue imaginar hoje. É preciso que você queira ser algo ou ter algo acima do que você consegue imaginar hoje. É preciso isso. Então, primeiro tem que querer. Só que querer todo mundo quer. Aí fora todo mundo quer, né? Quando a gente mostra um plano de negócios, todo mundo quer ser diamante, todo mundo quer ganhar em média 20 mil, todo mundo quer viajar, fazer 3 viagens, todo mundo quer. Mas tem que escolher, né? Realmente ser diamante, tem que escolher realmente ser próspero, tem que escolher realmente ser rico. Você tem que escolher. Mas principalmente você tem que se comprometer com isso. Você tem que se comprometer em ser rico, para que você seja. Fazendo o que for preciso, fazendo o que precisa ser feito, até ser rico, né? Essa é a reprogramação, né? E tem que haver esse comprometimento. Como é que você se compromete? Winner, com livros e procurando ajuda específica, se assim for o caso, né? Vamos falar de alguns conceitos, por quê? Porque eu acho que uma das coisas que faz com que a gente tenha crenças limitantes é exatamente os conceitos que a gente tem das coisas, né? Então, o conceito de dinheiro, por exemplo. Dinheiro, todo mundo... Às vezes, as pessoas vêm para o negócio e elas dizem assim, eu quero ter muito dinheiro. A gente ouve isso, né? Eu quero ter muito dinheiro. Talvez você pensou isso. Ou quero ter tanto de dinheiro. Mas dinheiro, na verdade, é só uma forma inteligente de fazer trocas. De trocar
aquilo que você tem, que é o dinheiro, por algo que você precisa, um bem ou alguma coisa, né? Então, o dinheiro isso é uma moeda de troca. A gente não pode fantasiar muito sobre o dinheiro, ele não pode ter um papel, assim, extraordinário, ele é uma moeda de troca. Então, é algo que você deveria querer acumular. Essa frase aqui está lá no Segredos da Mente Milionária, que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Ganha, compra, ganha, compra, ganha, compra. Ah, eu vou ganhar, eu ganho tanto esse mês, eu vou pagar os meus boletos todos, eu vou pagar as minhas contas, as minhas despesas, os meus custos, e vou comprar tal coisa. Isso sei lá qual é o percentual, mas a gente sabe que é muito mais de 90%. Pensa assim, eu vou ganhar o bônus da Polishop, poxa, o que eu posso comprar com isso? E a gente tem que ter esse cuidado, né, do que eu posso comprar com isso, porque a gente trabalha muito o passo 1, que é sonho. No sonho a gente põe um monte de coisas materiais lá. E a ideia é que a gente ganhe o bônus e compre aquilo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso mais tarde, tá? Então, o dinheiro, na verdade, ele deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. É isso que nós, empreendedores Polishop, com você, devemos fazer com o dinheiro, com as bonificações que a gente ganha. É esse o princípio dos Segredos da Mente Milionária. Ele é hipotético? Não, ele não é hipotético. Depende. Depende. Alguém conseguiu fazer isso? Não sei. Mas nós estamos plantando uma semente para 10 anos. Para que a gente consiga, com que você, empreendedor novo, você que está aqui na sala a primeira vez, você que entrou recentemente no negócio, que nem chegou à elite, eu vou vou mostrar uma coisinha para vocês na sequência, exatamente o que a gente deveria, nós todos, fazer com essas bonificações que a gente recebe todo mês. Consumismo, né? Antes da gente comprar qualquer coisa, a gente deveria responder essas 3 perguntas que vocês estão vendo na tela. Deveria. Recebi o meu bônus. Tá lá na conta. Amanhã, né? Tá lá na conta amanhã. Que hoje é dia 16, sempre a Polishop paga o dia 15, amanhã tá na conta. Aquela tendência mental que a gente tem de comprar, né? O que eu vou comprar com esse meu bônus? O que eu vou comprar com o meu salário? O que eu vou comprar com o que eu ganho esse mês? Antes de fazer qualquer compra, sempre se pergunte se você precisa, né, disso que você está comprando. Se você realmente precisa disso que você está comprando. E se precisa disso agora. Geralmente, quando você para responder essas 3 perguntas, você tende a não ser consumista. Então, é algo que isso que eu faço. Já faz, assim, alguns anos. Foi depois do Polishop com você, mas já faz muitos anos que eu faço isso, né? Eu creio que quem me conhece mais sabe que... não sei se o termo é pão duro, mas não é isso. Esse é o termo que o pessoal usa para referenciar alguém que para pensar e que não é consumista, né? Então, eu sou a pessoa que não é consumista. Eu sou a pessoa que não gosta de passear no shopping. Eu sou, assim, por que eu estou contando isso? Porque para dizer para você que é possível, ainda mais nós mulheres que levamos aí uma fama enorme de consumismo, de ter, né? Isso não é verdade. Saibam, mulheres, que isso não é verdade, né? E quanto mais se repete isso, mais tendência tem de se acontecer, né? Mais tendência tem de trocar-se, né? Trocar outras coisas mais importantes por coisas materiais. Então, vamos pensar sobre isso, né? Vamos cogitar essas 3 perguntas antes da nossa próxima compra, seja ela qual for, né? Vamos pensar sobre. E vamos falar de riqueza. A ideia aqui é que você seja rico. Mas riqueza, né, é muito associada a dinheiro. E dinheiro, né, nos 5 tipos de riqueza, é só uma partezinha. É só a riqueza financeira. Tem a riqueza aí social, que tem a ver com a nossa família, com os nossos amigos. E a gente vê algumas mensagens muito esquisitas por aí. A gente está em tempo de pandemia e as pessoas dizem, eu estou trancada em casa, eu estou enclausurada, eu estou, sabe, assim, pô, para um pouco.
E pensa, não é que é maravilhoso isso, claro que não estou dizendo isso. Mas para um pouco, quando você está em casa, você está com as pessoas que deveriam ser as pessoas mais importantes da tua vida. Então a gente tem que cuidar com essas coisas que a gente fica repetindo, né? Muito por aí. Então, a riqueza de amigos, de família, ela é muito importante. Um ser humano, ele só é rico, ele tem sucesso, porque é mais ou menos a mesma coisa, quando ele preenche esses 5 tipos de riqueza. Riqueza de tempo, de liberdade, que é o que a gente busca, que é a nossa renda residual, que é sobre eu decidir onde ir e vir, a hora que eu quiser, né? O Cornélio estava falando algo sobre isso agora, né? Agora há pouco, quando ele fez o treinamento. É isso, né? A riqueza de tempo, de liberdade. A riqueza física, saúde. Poxa, isso é muito importante. E a gente tem uma empresa que tem uma linha maravilhosa, né? Que está saúde. A nossa, quanto mais equilibrado está o nosso organismo em termos de suplementação, mais saúde a gente tem. O que que adiantaria todas as outras coisas se a gente não tiver saúde? Quando a gente não tem, quando a gente está com alguma situação, para lembrar, você não tem um bom humor, você não tem como fazer coisas, né, doente. Então, assim, é importante, é muito importante que a gente cuide do nosso físico, e não é tratar doenças, é cuidar antecipadamente. A nossa empresa, graças a Deus, ela nos dá isso também, né? É um bônus extra que a gente tem, ter acesso a esse monte de suplementação que atinge todos os públicos. A riqueza espiritual. Isso é se encontrar, independente da religião que você tenha. A riqueza espiritual tem muito mais a ver com aquilo que você faz no mundo, né, com a sua presença, com o amor que você espalha, e não com a religião em si, né? Mas ela é muito necessária. Ela é muito necessária, porque não tem como eu ter outras riquezas se o templo, o meu templo, né, não está de bem. Então, é muito mais que dinheiro quando a gente fala em riqueza. A gente vai falar de educação financeira, mas é muito mais que isso. A transformação que você vai fazer para ser rico financeiramente, ela serve para todos os outros setores da tua vida. Então, era mais ou menos o que eu estava dizendo. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. Trata-se da pessoa que você se torna para alcançar esse objetivo. Novamente, os segredos da mente milionária. Então, passamos agora a tentar mudar os nossos conceitos, né? Mudar todos os nossos conceitos sobre dinheiro. Quando a gente passar a admirar as pessoas, né, a gente pode criar também fazer o que a gente faz aqui dentro do negócio, que é a modelagem, adotando os mesmos hábitos, observando, copiando, né? Tentando fazer uma sinergia com essas pessoas bem-sucedidas no negócio, da nossa linha upline, obviamente, e modelar também os uplines de sucesso, né? Os upline que não é, quando eu falo de sucesso, não tem nem só a ver com o PIN, não é isso, né? Mas cada um da sua linha upline, ele tem algo ali a contribuir. E daí você, esperto como vai pegar o melhor de cada um e vai enriquecer. Vai enriquecer pessoalmente, vai enriquecer financeiramente, modelando pessoas que já têm uma trajetória. Existe uma confusão enorme, ela é bem grande, um pouco aí por causa de contabilidade, né? Sobre ativo e passivo. Então, você colocou um monte de coisas no seu mural de sonhos que você quer e vai ter, claro. Mas é bom que a gente entenda dentro do mural de sonhos e das coisas que são seus objetivos e metas, o que gera renda, que são os ativos, e o que gera despesa. Por quê? Para que você renuncie agora tudo que gere despesa em função de uma liberdade futura. O que eu disse? Você entendendo dentro do teu mural de sonhos o que vai te gerar renda, e tem que ter lá coisas que vão te gerar renda, e aquilo que vai te gerar despesa, você renuncia temporariamente para ter uma liberdade financeira e no futuro poder usufruir. Então, o que é passivo?
tudo que você pegar de dinheiro, empréstimo, tudo que gera juros, né, é passivo. O teu cheque especial, qualquer empréstimo que você faça, veículos parcelado, né? E veículo sempre vai ser passivo, na verdade. Opa, Marilete tocou numa coisa interessante agora. Veículo sempre vai ser passivo. Por quê? Porque ele gera muitas despesas. Se você fizer o cálculo, as despesas que você gera com ele durante o ano, o IPVA, a defasagem, o seguro, ele é sempre passivo. Então, muito cuidado, né, quando a gente começa a ganhar um pouco mais, e agora, para quem já ganha um pouco mais, com a ostentação, né? Ah, não, quero um veículo, eu quero... Tá certo, ele está lá no teu mural de sonhos, mas será que a hora é agora? Você pode tê-lo, né? Sim, mas será que a hora é agora? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Hipotecas, que a gente chama, a hipoteca é parcelamento de imóveis, né? Todo parcelamento de imóvel é passivo. Você paga, você compra o imóvel parcelado lá em 30 anos, e se você já parou para olhar isso, se você tiver ou se você não tiver, o que você deve é sempre o valor do imóvel. O tempo todo, você paga 30 anos e você deve o valor do imóvel. Então, cuidado com o passivo. E ativo, sim, é algo que você tem que começar a pensar sobre. Imóveis com fins de aluguel, ou com fins de ser um bom negócio, às vezes no local, né? Tipo, aqui está saindo aqui próximo o porto, né? Está saindo de Rio Grande, está vindo aqui para o porto, está vindo para a região do litoral. Então, qualquer imóvel para investimento lá é interessante, ok, né? Fundos, títulos, ações. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando comecei a ter uns rendimentos interessantes, né? Eu não sabia nada de educação financeira, então a minha primeira coisa mais óbvia, então geralmente é o mais óbvio e o que a gente acha mais seguro, né? Porque a gente não vivencia outra coisa, são os imóveis. Né? Então ele está ali nos ativos, eles funcionam, né? Não é o melhor, mas ele funciona. Para que a gente comece a pensar sobre isso, sobre ter ativos, é importante que a gente saiba quanto é o nosso custo. Quanto são as nossas despesas mensais, qual é o nosso orçamento mensal, quanto a gente ganha, quanto a gente despende todo mês. E lá no Excel, olha só, a quantidade de planilhas que tem, a minha é daí do Excel, uma planilha pronta que eu peguei, e você pode optar por outras. Você tem que saber quanto você gasta. As pessoas fogem de saber quanto gastam para não saberem quanto gastam. Só que é o contrário. Quanto mais noção você tem sobre as suas despesas mensais, mais simples será para você conseguir amenizar essas despesas, diminuir essas despesas, focar em algo, tirar daqui, botar para ali, começar a mexer nessa situação financeira. Então, a primeira providência é, baixe uma planilha do Excel. Vai ser, no início, como qualquer coisa que a gente faça no início, parece complicado. Ai, meu Deus, é trabalhoso isso. Ela é necessária. Não, né? Então, ela é necessária. Quando você fizer a primeira, os primeiros meses, depois você vai colocando números. Ela vai ficar super simples, como qualquer coisa que a gente faz na vida. Mas comece hoje. Comece esse mês. Não passe essa semana sem começar a saber exatamente quais são as suas despesas, principalmente as fixas, né? Principalmente as fixas. Vida intimista. Que conceito é esse que a Marilete trouxe aqui? É uma vida que tende a ser simples. É você vivendo uma vida tranquila, óbvio, né, com as suas necessidades garantidas, mas sempre com, de preferência, metade do que você ganha. Você consegue chegar lá. Com o básico. Isso, como é que a gente faz isso? Não olhando para os outros, não reprogramando essas crenças, né, que a gente tem, não vivendo, eu digo que é uma vida desculpa aí, gente, quem é da classe média, mas é uma vida de classe média, né? O que é classe média? A classe média é um pobre
que ele tem um monte de dívidas, um monte de despesas, ele mora num lugar melhor que o pobre, mas ele tem mais despesa, ele está mais endividado. O carro está parcelado, a casa está parcelada, está tudo parcelado, e às vezes ele está pior do que o que é considerado pobre. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com isso. Então, a vida intimista, ela é tu trazer para o mais simples possível, para o mais básico. O que realmente é importante na tua vida, o que realmente é necessidade e o que é ostentação, para que outra, a família, os amigos vejam, né? Então, é só a gente voltar para o eu, né? Quem é você e quais são as suas necessidades básicas, fazer por um tempo isso, se tornar o mais intimista possível, depois você vai gostar disso, mas faça por um tempo até atingir o seu objetivo. Ah, não, Marilete, mas eu quero uma casa com 40 cômodos. Ok, você merece, se você quiser, e se é assim, se a tua família é grande, ok, perfeito. Só que não queira agora essa casa, porque ela hoje vai te, provavelmente não está dentro do teu orçamento, ela vai te gerar despesa. Então, coloca ela lá no teu mural de sonhos e tenha uma vida intimista, faça algumas concessões por um tempo, até você ter exatamente o que você quer, o que você merece, o que você colocou lá. Em quanto tempo você vai ganhar o seu primeiro milhão? Coloca uma meta. Esse primeiro milhão vai ser todo aqui do Polishop com você? Por que essa pergunta, né? Porque você pode reservar, olha só, você pode reservar parte do que você ganha, ou até todo, vamos conversar sobre isso, no mínimo 10%, para você investir e ter uma segunda renda residual. Quando é que você vai começar isso? Quando? Eu aconselho que imediatamente. Esse é o meu primeiro bônus. Eu fui lá no My Office. Esse é de dezembro de 2012. Eu iniciei o negócio aqui, ó, 4/11 de 2011, e esse é o bônus de 2012. Sei que hoje não tem mais bônus desse aqui, de 20 e poucos reais. Mas é o primeiro bônus. O que você vai fazer com o seu primeiro bônus? Ou o que você faz com os seus primeiros bônus? O que você vai fazer com todos os seus bônus? De agora em diante. Eu vou dizer algo agora que pode, de alguma forma, te chocar. Mas vamos lá. Principalmente para você que é novo. Você que é mais antigo e vai doer um pouquinho mais, mas vamos para você que é novo. Antes de você fazer um cadastro na Polishop, antes de você começar o seu negócio, você não tinha esse ganho. Não caía um bônus dia 15, esse bônus dia 15. Você entende que esse bônus ele não existia antes no teu orçamento? Ele nunca existiu no teu orçamento? Se ele não existia no teu orçamento, por que você vai usar ele para comer, para beber, para quê? Por quê? Ele não existia. Ele não faz parte, né? Independente do valor que ele seja. Um Elite hoje, né? Um Elite que começa hoje e ele vai trazer 3 pessoas até o final do mês, ele vai ter 2.400 no dia 15 do mês que vem, 15 de junho. Tem gente que vai receber amanhã 2.400, gente nova. Talvez você esteja na sala, que foi Elite mês passado, né? Que fez 3 cadastros mês passado, mesmo já sendo Elite. 2.400. Esse bônus você nunca teve. Você não tinha antes. Por que você vai comprar, consumir esse valor? A ideia não é essa. Se você não tinha, você não usa. O que você vai fazer com ele? Faz ele gerar rendimentos. Eles são pequenos no início, os bônus, foi 27 igual o meu, agora é 150, o menor bônus depositado. Guarda esse, né? É 150, dá para investir. Existe CDB a partir de R$100, R$200. Tenho medos, tenho receios, tenho um monte. Não quero me inscrever numa corretora, eu nunca fiz isso, né? Ok, tranquilo, foi assim comigo também, a primeira vez. Usa do banco mesmo, faz os seus primeiros investimentos, mas faça. No banco também tem, lá no teu aplicativo você consegue fazer.
faça. Deixe esse valor lá guardado. Principalmente você que é novo, que está começando. Você que é novo, eu gostaria muito de alguém ter me dito isso lá, há 9 anos atrás. Eu gostaria muito que alguém tivesse a petulância de dizer o que eu disse agora, hoje, há 9 anos atrás. Que você não pode comer um bônus que você não tinha antes. Um valor, um dinheiro que você nunca teve. Por quê? Porque eu comi, eu usei, eu paguei um monte de coisa. Ok, tudo bem. Você que está mais tempo, se perdoa, vamos lá. A gente começa sempre tudo de novo, né? Alguma coisa lá no início, aquilo para mim, né? Cometi erros enormes. Tipo assim, estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava no tradicional, vou largar o tradicional. Não faça isso, não faça isso. Isso aqui é para fazer você ficar rico no futuro. Isso aqui é para você mudar a tua vida lá no futuro. Você trabalha em horário extraordinário para mudar o futuro. Hoje você trabalha lá no teu tradicional. Se você não está trabalhando e esperando ter daqui um salário, a minha sugestão é que você vá trabalhar. Arrume um emprego. Ou arrume um negócio, faça alguma coisa, né? O que você quiser. Alguns vão me dizer, Marilete, eu estou muito quebrada, eu sou muito quebrada, eu vim para esse negócio quebrado demais. Bem-vindo ao time dos quebrados, bem-vindo ao time. Eu te entendo perfeitamente. Quando eu iniciei esse negócio, eu devia ir, na época eu nem tinha noção de quanto eu devia no cartão de crédito. Quando eu fui pagar aqui, eu entendi quanto eu devia no cartão de crédito. Pague primeiro você. Amanhã vai cair bônus na tua conta. Reserva pelo menos 10% desse bônus, independente de quanto você ganha. E pague primeiro você. Tem um monte de boleto para pagar? Paga primeiro você. Paga primeiro o seu futuro. Reserva esses 10% para o teu futuro. Reserva. Com o tempo você ajusta o resto. Pode ter certeza disso. Baseado na planilha que você baixou do Excel. Baseado nas programações que você vai fazer. Reprogramações. Nos pensamentos que você vai ter, reduza os custos, olha para aquela planilha e reduza. Você consegue. Pode ter certeza que você consegue. Faça algumas renúncias. Eu vou jantar fora toda sexta-feira. Vai 2 vezes por mês. Eu faço unhas, e estou numa pandemia, eu faço unha toda semana para ficar em casa. Não faça, aprenda a fazer unha em casa. Faça renúncias. Aprenda que sempre é possível você economizar um pouco. Vai ser a vida toda? É muito restritivo isso, Marilete. Eu já ouvi dizer que se a gente se restringe muito, a gente não ganha dinheiro. Não. Porque você está restringindo daqui e você está aplicando lá. Você está reservando para o seu futuro. Se você viver só de restrição, sim, você nunca vai ganhar dinheiro. Se você viver só ganhando dinheiro e não se restringindo, também você não vai ter dinheiro lá na frente. Então, assim, é equilíbrio, né? A gente vai se equilibrando. Faça amortizações. O que é amortização? Eu falei lá da casa própria. Se você tem uma casa financiada, muita gente aqui na sala deve ter. Talvez você não saiba, mas a amortização, quando você antecipa parcelas, o saldo devedor continua o mesmo. O valor que você paga continua o mesmo. Mas é possível, nos aplicativos todos, é possível você fazer amortização. Quando você faz amortização, você tira do saldo devedor. Um apartamento, uma casa que você levaria 30 anos para pagar, você paga em 3, 4 anos. Se você fizer amortizações aí, né, de valores consideráveis. Procure saber sobre isso, estude sobre isso e elimina. Se você tem uma dívida de 30 anos com casa própria, você tem que eliminar essa dívida. Ou seja, amortizando, ou seja, vendendo. Né? Mas você não pode ficar com uma dívida de 30 anos assim, desse tipo. Né? Não é. Eu sei que todo mundo tem lá fora, você não é todo mundo. Né? A gente ouve isso quando é pequeno, e é verdade, você não é todo mundo. Né? Você é alguém que vai enriquecer. Tome decisões baseado no seu novo eu. Confie no que você está lendo, no que você está estudando, no que você está vendo nas pessoas. Confie e tome decisões.
pode ter certeza que, na grande maioria das vezes, você vai acertar, baseado nas suas convicções reprogramadas, né? Não nas suas convicções passadas, mas na pessoa que você está se tornando. E daí você era um quebrado, né? Porque você começou a tomar decisões e começou a se organizar. E é isso, gente. É a questão da organização, da visualização, do entendimento sobre o que você tem, para que você consiga tomar as decisões corretas, né? E elas existem. Assim como a amortização existe, assim como a aplicação financeira que traz renda residual existe, elas existem. A gente só não está acostumado, a gente não aprendeu na escola isso, infelizmente, até hoje não se aprende isso na escola. A grande maioria de nós não aprendeu com os pais, a gente tem que buscar, né? Vão chorar as pitangas, né? Não, vamos buscar a informação. O resultado financeiro não consiste em você ter as boas cartas na mão. Não é o quanto você ganha. Nunca foi o quanto você ganha. E sim o que você faz com o que você ganha. Não faz diferença nenhuma para alguém que vai fazer aplicação financeira ganhar 5 mil ou 20 mil. Se o de 5 aplicar e o de 20 gastar todos os 20 mil dele, o de 5 vai ficar rico e o que ganha 20 de bônus por mês, não. Se ele não fizer as aplicações necessárias, se ele não investir pelo menos parte desse dinheiro que ele ganha. Então, nunca é quando se ganha. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês está aí no Segredos da Mente Milionária. Na verdade, muito mais. Esse livro ele tem 81 pontos importantes sobre educação financeira. 81 pontos importantes. Ah, Marilete, eu já li. Eu também já li diversas vezes. Releia. Cada vez que você mudar um tantinho, você vai entender um tantão desse livro, né? Pode confiar nisso. Releia sempre. Releia de novo, né? E a minha sugestão para vocês da semana é exatamente essa, é a primeira. Para ler ou ouvir, né? Se você preferir no audiobook. E, aliás, esse livro ele é pequeno no audiobook, né? Dá para obter ele aí, tem ele de 1h30 a 6 horas aí disponível. Releia o livro. Sugestão, né? Tema de casa, mas sugestão. Por quê? Porque você é livre, né? Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, enriquecer ou não enriquecer. Faça uma aplicação financeira de no mínimo 10% dos teus rendimentos, do teu bônus de amanhã. Marilete, nem bônus eu tenho amanhã. Então, faça os 10% do que você ganha todos os meses. Pague você primeiro, antes de pagar qualquer boleto. A primeira coisa que você vai fazer. É uma sugestão. Por quê? Porque você, com essa nova situação na tua vida, você começa a reprogramar a tua mente. Você fez algo novo. Quando é que você fez algo novo pela primeira vez? Né? Quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Vai ser entre hoje e amanhã, com certeza, né? Vou torcer por isso. Vou torcer por você, muito. Atualize se você tiver, ou se você não tiver, crie a sua planilha de orçamento mensal. E caso tenha dívidas, trabalhe em amortizar. Trabalhe em pesquisar sobre, já é um caminho. Por quê? Porque daí você vai tirar de algum lugar, né? Para fazer essas amortizações. Então, essas são pequenas sugestões para a semana. Como eu disse lá no início, esse aqui é um pontapé inicial, porque a minha ideia foi muito mais trabalhar com programação e reprogramação da mente, falar sobre isso e falar desse livro, para que a gente abra um portal agora para os próximos 10 anos, onde a gente vai ter muita gente que ganhe cheques de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, mas que tenha um patrimônio com esse dinheiro que ganharam e tenha uma segunda renda residual a partir dessas bonificações que ganharam. Eu acho que todos nós que somos upline de alguma forma, torcemos muito de ver nossos downlines com uma situação financeira assim, exponencial nos próximos anos. Mas, assim, por mais que a gente torça por isso, por mais que a gente fale sobre isso, converse, né, quando procurado, ainda assim está com você. Por isso são somente sugestões. Está com você
eu tenho até, assim, uma impressão, né, que possivelmente não é falha, e que se você fizer isso, mesmo que você esteja de alguma forma com algumas travas outras, né, dentro do negócio, ou até em função da pandemia, ou qualquer situação que você tenha, mas que você faça essa, abra a sua mente e abra a sua cabeça e o seu mundo para algo novo como isso, pode ser que isso também destrave umas outras coisas aí, que pode te ajudar a ter um bônus maior ainda no próximo dia 15 de junho, e um resultado maior ainda esse mês, e a gente torce muito por isso. Eu vou só encerrar com um vídeo, né, com uma mensagem muito legal, muito importante, que eu gosto muito. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Então, pessoal, vamos dar por encerrado e eu vou torcer para que você comece a sua vida financeira, se você assim não o fez ainda. Se você já faz os 10%, vou torcer e vou sugerir que você chegue pelo menos a uma meta de viver a sua vida com metade do que você ganha, independente de quanto você ganha. Porque nunca foi o quanto, e sim o como, né? O que você faz com isso. Tá bom? Boa noite a todos.